Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comrazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, nem te agradas de holocaustos. Diz aí no título desse salmo, nós lemos aí, o contexto em que Davi escreveu essas palavras. Diz que foi composto quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então Davi recebe a visita de um profeta chamado Natã. E então é convencido do seu pecado. E ele, arrependido, confessa a Deus e clama por purificação. Mas quando o profeta Natã veio ter com ele? Aqui diz quando ele, depois de haver possuído Batseba. Mas quantos dias depois de haver possuído Batseba? Quantos dias depois do adultério é que Natã veio ter com ele? Nós vamos saber isso lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Depois que o fruto do pecado nasceu, que houve o nascimento daquele bebê. Então se passaram pelo menos uns 9 meses depois de ele haver pecado. E apenas foi tratado esse pecado após 9 meses. Pelo menos. Então por 9 meses ficou oculto aquele pecado. E como Davi passou aqueles dias, nós vimos aí alguns versículos, assediado pelo pecado. Embora o pecado não foi publicizado, parecia até mesmo uma situação normal. Davi, talvez aos olhos do povo, pode ter tido como alguém que se compadeceu da viúva, casou com a viúva. Já nas suas primeiras relações, a mulher ficou grávida. Essa é a aparência. E parece que aquele filho que foi gerado era mesmo ali, daquele casamento. Mas não foi filho do casamento, foi filho de um adultério. Mas Davi, naquele período, se viu assediado pelo seu pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. Embora escondido aos olhos de todos, de Israel, Davi sempre via-se perseguido pelo pecado. Também ele sofria dores físicas. Nós lemos aí que Deus estava esmagando seus ossos naquele período em que ele não confessou o seu pecado. Ele estava sofrendo dores físicas. Também ele estava emudecido naquele período. Ele que era o maravilhoso, o mavioso salmista em Israel, poeta, pregador, ele estava de alguma forma calado. Ele pede agora ao Senhor para abrir os seus lábios. Embora ele, no versículo 16 diz, trouxesse sacrifícios ao Senhor, estivesse vivendo uma vida religiosa normalmente. Certamente durante aqueles 9 meses ele ofereceu muitos sacrifícios ao Senhor, mas aqueles sacrifícios não puderam apagar a maldade na sua consciência.
O seu pecado estava sempre diante de si e a sua consciência estava carregada. Mesmo com sacrifícios, não conseguiu satisfazer, trazer paz para a sua alma. Então vamos lá para 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ver esse evento do profeta Natã indo até ele. Segundo Samuel, capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Irmãos, no capítulo 11 de 2 Samuel, nós temos Davi tentando preservar a sua reputação. Davi não quer ser envergonhado. No capítulo 12, nós vemos Deus preservando a sua reputação. No capítulo 11, a reputação de Davi deve ser guardada a qualquer custo. E ele pensou que, com a morte do marido traído, com a morte de Urias, a situação se resolveria. Tudo será resolvido. E ele quer pacificar a sua consciência nesse plano. Mas o final do capítulo 11 diz: o que Davi fizera aos olhos do Senhor foi mal. No capítulo 12, então, a santidade de Deus será cobrada. A santidade de Deus será preservada a qualquer custo. Por causa de Davi, os inimigos do Senhor passaram a blasfemar. Davi deu motivo para que os inimigos blasfemassem contra o Senhor. Contra o Senhor. E para santidade de Deus ser guardada na vida do seu servo, na vida do seu povo, em sua casa, Davi receberia severos castigos. O menino que nasceu morreria. E além disso,
a espada jamais sairia da casa de Davi. Davi, querendo pacificar sua consciência, aí no capítulo 11, versículo 25, ele disse a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Davi está justificando que Urias morreu, mas morreu em guerra. Se alguém sai à guerra, está sujeito a morrer, está sujeito a ter sobre si a espada devoradora. Davi quer se justificar. Saiu na chuva para molhar. Mas não é assim. Urias não foi morto simplesmente porque participou da guerra. Urias foi colocado em um lugar para morrer. E Deus, então, vai vindicar a sua santidade no capítulo 12. Então começa dizendo aí no capítulo 12, o Senhor enviou Natã. Lá no Salmo 51 nós descobrimos que Natã é profeta. Então o Senhor enviou o profeta Natã. O nome Natã significa dado, dom, presente. Até mesmo, irmãos, Deus enviando alguém para censurar Davi era um presente de Deus a Davi. Deus enviando-nos a palavra profética, embora essa palavra profética possa nos revelar, nos envergonhar, constitui-se um presente de Deus. Que bom que Deus nos envia a palavra profética. Que bom que Deus, amando o seu servo Davi, envia-lhe Natã, um profeta, um dom de Deus. Qual é a função do enviado do Senhor? Qual a função da profecia? Mantenha aí 2 Samuel 12 aberto e marcado aí. Vamos para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida ou é dada a cada um, visando a um fim proveitoso. Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas o que isso tem a ver com a história de Natã? O que Natã, Batseba, Davi tem a ver com dons espirituais em 1 Coríntios? De vez em quando Samuel divaga, viaja, eu não alcanço o que ele quer falar. Como nós dissemos, irmão, qual que é o significado do nome Natã? Dom. Natã é um dom. Então, a respeito dos dons espirituais, a respeito dos Natãs espirituais, não quero que sejais ignorantes. Há, da nossa parte, tantas vezes, ignorância com respeito aos dons de Deus. Mas aqui no versículo 7 diz que a finalidade de Deus nos dar o dom é proveito. Deus nos envia os dons para proveito. Deus enviou Natã a Davi para proveito de Davi. E dentre os dons espirituais, aquele que nós deveríamos buscar com maior intensidade é o dom da profecia. Dom da profecia. 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza, Natã, fala aos homens, Davi. E qual o proveito? Qual a função? Para que Deus enviou Natã a Davi? Para edificar, para exortar e para consolar.
Natã edifica a Davi, trazendo-lhe a parábola daquele homem rico, daquele homem pobre e da cordeirinha. Aquela parábola edificou Davi. Natã exorta Davi, dizendo-lhe: tu és o homem, você é o homem. Davi, você é o homem. Davi então foi exposto, foi chamada a atenção de Davi, a consciência de Davi foi tocada. Então, pela profecia, Davi é edificado e é exortado. Mas também Natã consola a Davi. Quando Davi, reconhecendo seu pecado, diz: pequei. E Natã diz: o Senhor te perdoou. Você não morrerá. Então Davi recebe esse proveito da profecia: edificação, exortação, consolação. 1 Coríntios 14, 22 a 25. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se, com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Então, qual o propósito da profecia? Convencimento e juízo. Qual o propósito da profecia? Revelar os segredos do coração. Natã, então, pela profecia, vai convencer a Davi, vai julgar Davi. O que você fez trouxe infâmia ao nome de Deus, por isso a espada jamais sairá da sua casa. Você não morrerá, mas a espada jamais sairá da sua casa. Davi é convencido, Davi é julgado. Foram manifestos os segredos do coração de Davi. Se Davi achou que fazendo aquelas coisas ocultamente, no secreto, só ele e Batseba sabiam, ou talvez mais alguns servos, agora o mundo inteiro sabe, até nós hoje sabemos. Israel ficou sabendo daquilo que Davi tinha feito ocultamente. Pela profecia, os segredos do coração são revelados. Então, para isso serve, irmãos, a profecia. E os segredos sendo revelados, aquela pessoa confessará que se trata de uma obra de Deus. Se entrar algum indouto, algum incrédulo, e todos nós profetizarmos, aquela pessoa perceberá que nós estamos falando da vida dela. Nós estamos citando coisas que nós não sabemos, mas que nos foram reveladas por Deus. Sem saber, nós estamos falando dos segredos do coração daquela pessoa, situações que aquela pessoa está vivendo, e ela vai reconhecer que Deus de fato está no nosso meio. Então, por isso nós devemos buscar esse dom de profetizar, dom de falar, trazer a palavra de Deus, trazer aquilo que hoje o Espírito tem dito às igrejas, trazer a palavra viva de Deus. Esse é o propósito de Natã. Esse é o propósito da profecia. Então, voltando lá para 2 Samuel. Então, nós vimos que pela profecia haverá exposição. Então aqui Natã vai expor a consciência de Davi. Natã vai colocar a consciência de Davi diante
da santidade de Deus. Podemos dizer assim que quando a profecia não estava próxima a Davi, ele tentou se esconder. Fora de Deus, nós usamos disfarces. Fora de Deus, nós agimos como hipócritas, nós fazemos teatros. Longe de Deus, nós queremos justificar o nosso pecado. É como nós já dissemos, Davi disse para Joabe: olha, isso acontece, a espada mata. Em guerra a espada mata. Morreu Urias, morreu alguns outros. Joabe, continua a guerra. A sua consciência se cauteriza, se torna insensível. Mas, podemos dizer, o sangue de Urias clamou até os céus. Se o homem quer ocultar, esconder os seus pecados, até mesmo se aqui na nossa sociedade os poderosos não são envergonhados, o método de Deus é revelar. O método de Deus é se revelar como aquele que é santo, santo, santo. Deus não vai ocultar. Deus não vai colocar o seu nome em prejuízo ou na lama. Deus não vai profanar o seu nome para manter a honra de quem quer que seja. Os homens são seguidores da impunidade, mas Deus não. E a santidade de Deus vai gerar no homem, deve gerar em nós reverência e santo temor, porque Deus não se compactua com o mal, mesmo que seja do homem mais poderoso de Israel, mesmo que seja do rei. Deus não se compactuará com a impunidade. Deus vai exigir santidade. Lá no Salmo 93:5 diz que a casa de Deus convém à santidade. Quantos homens de Israel certamente pecaram como Davi? Quantos homens de Israel adulteraram e não tiveram esse tratamento? Mas porque Davi, assim como nós, era diferente. Vamos para 2 Timóteo, mantenha 2 Samuel aí. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O homem de Deus e Timóteo estavam associados ao nome do Senhor. Davi, porque tinha sobre si o selo do Senhor, vai receber um tratamento, um castigo mais severo que os homens normais. Nosso pecado, irmãos, é mais grave do que o pecado de alguém que não segue o Senhor, porque nós temos sobre nós esse firme fundamento, nós temos esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhecia Davi, o Senhor nos conhece, e nós também temos esse selo: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor não pode ser associado à injustiça. O nome do Senhor não poderia ser associado ao adultério, ao assassinato de Davi. Deus não tinha nada a ver com aquela história. Davi fez aquilo por si mesmo. Deus não estava associado ao pecado de Davi. Aquilo que Davi fez
recebeu a reprovação de Deus. Aquele que professa o nome do Senhor deve se apartar da injustiça. Aqui Paulo dá uma orientação para Timóteo. Timóteo, foge das paixões da mocidade. Se os jovens do mundo agem de determinada maneira, se eles vivem de determinada maneira, Timóteo não deveria viver. Timóteo deveria ter um proceder diferente. Foge das paixões da mocidade. Timóteo deveria se associar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. As amizades de Timóteo não poderiam ser com qualquer pessoa. As amizades de Timóteo não poderiam ser com aqueles de coração impuro, com aqueles de lábios sujos. Timóteo professava o nome do Senhor, então deveria fugir, se apartar de toda injustiça. Também, irmãos, lá em Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então, por isso nós vemos Davi tendo esse tratamento severo, porque Davi era associado ao Deus de Israel. Davi, então, seria exposto publicamente. Voltando para 2 Samuel 12, o Natan conta aquela historinha, aquela parábola, para tocar a consciência de Davi. A razão de Davi, a mente de Davi é tocada. Aquela história causou grande ira, grande furor em Davi. Grande injustiça havia sido cometida, segundo aquela história de Natan. E Davi então dá a sentença. 2 Samuel 12:5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. De fato, o homem que pecou deve morrer. O salário do pecado é a morte. Digno de morte é o homem que fez isso. Mas aí vem a flecha do Senhor, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és um homem. É você mesmo. Tu és um homem. Quem é o homem rico dessa história, irmãos? Talvez a primeira leitura você viu aqui, você diz: é Davi. Davi é esse homem rico. Mas é só Davi? Só Davi que pode ser considerado adúltero e assassino? Assim como Davi, nós vamos sentenciar Davi apenas? Deves morrer, Davi. Puxa, um homem segundo o coração de Deus. E sempre nós lançamos na face de Davi esse adultério dele. Sempre nós vamos lembrar desse adultério. Mas é apenas Davi que é o homem? Marque aí, vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 27. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Também Mateus capítulo 5, 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, quem adulterou? Quem cometeu homicídio? 1 João diz que aquele que odeia seu irmão é assassino.
Então, o homem rico ali da parábola é apenas Davi? Natan dirige essa palavra: tu és um homem, apenas a Davi? Apenas Davi pecou, adulterando e cometendo homicídio? Romanos, capítulo 2. Lá em João capítulo 8, uma mulher foi pega em adultério e homens queriam apedrejá-la. Mas Jesus, escrevendo em terra, e dirige uma palavra àqueles homens: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que por causa daquela palavra e da própria consciência, os homens se tocaram e foram deixando aquele lugar, a começar dos mais velhos. Ninguém atirou a primeira pedra. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Vamos atirar a pedra, irmãos, em Davi. Vamos atirar a pedra em Davi. Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto és indesculpável, ó homem. Homem lá no hebraico, Adão. Portanto, és indesculpável, ó Adão, ó homem, também mulher. Porque também Eva foi chamada de Adão, né? Gênesis capítulo 5, recebeu esse nome também. Portanto, és indesculpável, ó ser humano, ó homem, ó mulher, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Nós, de fato, condenamos o adultério e o assassinato, mas nós também cometemos adultério, cometemos assassinato. Porque Jesus disse: se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Se você se irar, se encolerizar, chamar seu irmão de tolo, de bobo, de jacu, sei lá, já é considerado réu. 1 João, como nós citamos, aquele que odeia seu irmão é considerado assassino. Aquele que odeia é assassino. Então, se nós acusamos Davi, condenamos Davi, nós também estamos nos condenando, porque nós praticamos as mesmas coisas. Isso quer dizer então que nós vamos ser coniventes com o pecado? Não, não é isso. Mas isso vai nos levar a considerar a graça e a misericórdia. A graça e a misericórdia de Deus para conosco e de nós para os homens. Ninguém atirou pedra naquela mulher, nem nós também atiraríamos, porque todos nós pecamos. A nossa consciência é tocada. Então, quando Natan diz: tu és o homem, nós também deveríamos nos colocar nessa posição de Davi. Nós deveríamos reconhecer que, assim como Davi pecou, nós também pecamos. Tu és o homem. Então, Davi seria exposto publicamente. E Davi, no versículo 13, lá do 2 Samuel, reconhece o seu pecado. Os segredos de Davi foram revelados. Davi não mais vai ocultar. Davi publicamente vai dizer, versículo 13: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Nós temos aí a confissão de pecados. Pequei contra o Senhor. Eu fiz isso mesmo. Pequei contra o Senhor. E Davi escreve esse Salmo 51 depois disso. Depois de ter a sua consciência tocada. Depois de ser exposto, ele vai escrever o Salmo 51 como um clamor do arrependido.
o brado do penitente. E aí, como nós vamos tratar com a abominação do nosso pecado? Então, voltando para o Salmo 51. Salmo 51. Versículo 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi clama pela compaixão, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Nós já dissemos, sacrifícios não resolveriam. O que eu posso fazer para compensar o meu pecado? Há alguma oferta? Algum sacrifício da minha parte? Não, nada disso. Mas apenas a bondade e a misericórdia. A bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. A graça do Senhor manifestada em Jesus Cristo, no sacrifício da cruz, é que vai tratar com a abominação do nosso pecado. O sangue de Jesus é que vai nos purificar da nossa iniquidade. Davi, irmãos, havia sido perdoado. Natan disse para ele: você foi perdoado. Mas Davi não quer apenas ser perdoado, Davi quer ser purificado. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Natan disse para ele: você não morrerá. Mas Davi quer estar vivo, limpo. Não apenas vivo, mas também purificado, lavado, com uma consciência limpa diante de Deus. Havia sido perdoado, mas queria ser purificado. Lá em 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão, nós não apenas queremos ser perdoados, nós queremos ser purificados. E para isso é necessário a confissão. É necessário pedir perdão e confessar pecado. Confessar pecado é mais difícil que pedir perdão. É mais difícil você confessar o erro que você fez do que dizer para a pessoa: desculpa, foi mal. E confessar pecado, você vai se humilhar, você vai ser exposto. E na confissão, Davi reconhece: pequei. Na confissão, Davi se responsabiliza: eu pequei. Davi não diz: pecamos, eu e Batseba. Davi não coloca a culpa nas circunstâncias. Sabe como é que é? Eu estava em casa, aquela mulher foi tomar banho. Sabe como é que é? A carne é fraca. Davi não colocou a culpa na ocasião em que ele estava tendo. Não copiou a culpa, não colocou a culpa na tradição que recebeu dos seus pais, naquela maldição hereditária, nada disso. Pela confissão, irmãos, nós nos responsabilizamos. Eu pequei. Versículo 4 do Salmo: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Assim como o filho pródigo, Davi reconhece: pequei contra os céus. Aqui Davi considera apenas contra Deus. Na verdade, os pecados, no concluir, no resumir de tudo, é um pecado contra Deus. Por que Davi pecou contra Deus? Natan disse: porque você me desprezou. 2 vezes Natan diz: Davi, você me desprezou, você me desprezou. É por isso que nós pecamos contra Deus, nós desprezamos a Deus. Às vezes nós desprezamos a presença de Deus. Deus está do nosso lado quando cometemos pecado, Deus está vendo. Às vezes desprezamos a palavra de Deus. Davi tinha a palavra de Deus específica acerca do adultério. A lei diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não adulterarás. Isso está escrito lá. Também Davi desprezou a palavra de Deus quando manda matar aquele homem. A lei diz: não matarás. Desprezou a presença de Deus, desprezou a palavra de Deus, por isso pecou. Mas ele clama:
por misericórdia. Assim como o filho pródigo foi aceito pelo pai, Davi queria mais. O filho pródigo, aceito pelo pai, teve as suas vestes trocadas. Aceito pelo pai, teve uma alegria, houve um banquete. Era isso que Davi também queria. Versículo 4, perdão. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, puro no teu julgar. Davi recebeu aquelas palavras de Natã como palavras justas, como palavras puras. Natã, você enviado de Deus está com a razão. Você tem razão. E tantas vezes, irmãos, nós desprezamos os profetas de Deus, os mensageiros de Deus. Não consideramos que eles estão corretos naquilo que eles estão falando contra nós. Não consideramos o juízo que eles estão trazendo como sendo puros, como sendo verdadeiros, como sendo da parte do próprio Deus. Desprezamos os profetas. Israel tantas vezes maltratou os profetas, mas Davi recebeu essa palavra de Natã de bom grado. Davi não vai guardar rancor contra esse servo do Senhor, contra Natã, porque Davi depois vai ter mais 3 filhos com Batseba. Não sabemos o nome do primeiro filho, desse que morreu, mas Davi ainda vai ter Salomão, Davi ainda vai ter um terceiro, um quarto, vai ter um que vai se chamar Natã. Lá em Lucas, na genealogia de Jesus, aparece esse Natã como o Messias vindo da família de Davi por parte de Natã, filho de Davi. Davi recebe essas palavras e não se ofende com o mensageiro do Senhor. Serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Paulo escreve essas palavras lá em Romanos capítulo 3. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus será verdadeiro no seu juízo. Deus será puro no julgar. Versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi encontra a razão. Por que ele pecou? Ele pecou porque ele era pecador. Por que ele deu aqueles frutos maus? Porque ele era uma árvore má. Nasci na iniquidade. Todo homem, irmãos, nasce em pecado. A não ser Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo. Todos que nasceram de Adão e Eva são pecadores. Não se tornaram pecadores, são pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer que a mãe de Davi era uma mulher impura, era uma mulher da vida, era uma prostituta? Não, de forma alguma. Várias passagens da Bíblia, Davi diz: "Se com teu servo, filho da tua serva." A mãe de Davi era uma santa mulher, uma serva de Deus. Mas o pecado, irmãos, passou-nos de Adão, geração a geração, o pecado veio até nós. Como se fosse um traço genético. 6. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Mas durante todos aqueles 9 meses, pelo menos, Davi viveu como um verdadeiro hipócrita, como um falso. Estava representando, mas Deus exige de todos nós verdade. Deus exige de todos nós transparência. Já dissemos isso aqui, a Nova Jerusalém, irmãos, é uma cidade transparente, não há nada oculto, uma cidade pura, cristalina. Versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve. O hisopo era usado nas purificações. Há uma passagem também dos leprosos. O sacerdote usava hisopo também para purificação. 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Não tem como aquele que é do Senhor ter uma vida feliz, uma alegria verdadeira, estando com pecados a serem tratados. A alegria não é verdadeira. Devemos confessar e abandonar os pecados para recebermos misericórdia, para novamente o júbilo e a alegria brotarem. 9. Esconde o rosto dos meus pecados,
apaga todas as minhas iniquidades. A palavra usada apaga aí, como a palavra usada no versículo 1, apaga as minhas transgressões, é a mesma que Deus usou quando amaldiçoou Amaleque. Deus diz: apagarei o nome de Amaleque da face da terra. Davi quer assim, que Deus faça com os seus pecados. Apaga os meus pecados, apaga. Graças a Deus, em Jesus Cristo, os nossos pecados foram apagados. Deus não apenas escondeu o rosto dos nossos pecados, Deus pegou os nossos pecados e levou sobre Jesus. Nossos pecados foram tratados em Jesus, foram julgados em Jesus. Versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Davi não quer um coração remendado. Não, da próxima vez eu vou melhorar. Da próxima vez que eu ver uma mulher bonita, eu vou virar os olhos. Eu não vou fazer mais isso. Não vou, eu prometo, não vou fazer mais isso. O homem não tem remendo. O homem necessita de uma nova criação. Essa herança que nós herdamos de Adão só nos conduz ao pecado. Nós precisamos nascer de novo, no novo Adão, em Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Davi aqui já está profetizando, irmãos, a nova aliança. Na nova aliança, as leis do Senhor não são escritas no coração velho, coração de pedra. Na nova aliança, as leis do Senhor são escritas no novo coração de carne que Ele nos deu. Renova dentro de mim um espírito inabalável. A velha natureza cede facilmente à carne. A nossa carne é escrava do pecado, mas em Cristo nós somos gerados novos homens que têm prazer na lei de Deus. Deus nos concede em Cristo um espírito inabalável. Então a Bíblia diz: andai em espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Motivo para ser expulso da presença de Deus, Davi deu. Motivos para sermos expelidos da presença de Deus, nós damos, irmãos, todo dia. Porque Deus é santo, 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 3 vezes santo. Mas ainda assim, a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus nos aproxima. Nós fomos reconciliados. Nem me retires o teu Santo Espírito. Naquela época o Espírito Santo vinha e saía, vinha e saía, vinha e saía. Mas depois da morte de Jesus, Jesus rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito para sempre estar conosco. O Espírito Santo vai estar conosco até o fim dos séculos. Essa é uma graça da nova aliança. 12. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Possamos dizer como salmista: agrada-me, Senhor, em fazer a tua vontade. Estou te servindo, Senhor, voluntariamente. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi foi humilhado pelo profeta Natã. Davi foi envergonhado publicamente, mas isso não cerrou os seus lábios. Pelo contrário, a partir de agora, Davi vai ensinar os pecadores, os transgressores, os caminhos de Deus. Assim como Saulo, irmão, se Deus teve misericórdia do principal pecador, vai ter misericórdia também daqueles que pecam. Se Deus teve misericórdia de um adúltero e de um assassino, outros que também pecaram poderão receber a misericórdia de Deus. Davi e Saulo se tornam como exemplo da misericórdia de Deus. Os pecadores se converterão a ti. Davi não vai ficar calado, Davi vai proclamar a justiça de Deus na grande assembleia. Davi vai proclamar que há salvação e misericórdia para aquele que se aproxima quebrantado de Deus. Os pecadores se converterão a ti. 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Não apenas Urias havia sido assassinado, outros servos, outros soldados também morreram juntamente com Urias. E Davi pede a Deus libertação desses crimes.
15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Naquele período da hipocrisia, ele teve os seus lábios emudecidos, certamente, mas agora reconciliado, perdoado, purificado, os seus lábios serão abertos pelo próprio Senhor. Graças a Deus, o Senhor nos salvou, irmãos, e abriu os nossos lábios. Ele nos tirou do império das trevas. Agora nós estamos no reino do Filho do seu amor, para proclamarmos, para falarmos os seus louvores, para proclamarmos os louvores de Deus. Davi não vai estar ali testemunhando a sua vergonha. Davi não vai estar ali dando o seu testemunho, falando daqueles detalhes. Olha, aquele dia eu olhei aquela mulher estava lá tomando banho. Aquela mulher era bonita, tal. Aí eu levei ela lá para o meu... Não, nada disso. Testemunho não é do nosso pecado, envergonha do pecado. Davi estaria falando de Deus, das maravilhas de Deus, dos louvores de Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. No período de incredulidade, ou por causa da incredulidade, Zacarias, pai de João Batista, foi calado, ficou mudo. Mas quando então se cumpre a promessa, nasce Zacarias, nasce João Batista, é momento de dar-lhe o nome. Nesse dia, os lábios de Zacarias se abrem e ele proclama os louvores de Deus. 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário tu os daria, não te agradas de holocaustos. Se a consciência de Davi pudesse ser satisfeita com sacrifícios, com ritos, com reuniões, com leitura da Bíblia, com oração, ele assim faria. Mas, irmãos, para purificar o nosso pecado, apenas o sangue de Cristo, apenas o sacrifício de Cristo. Porque pela graça vocês são salvos, vocês não são salvos de obras. Não adianta o que você faz. Você não é salvo de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça, isso é um dom de Deus. Não te compras em sacrifícios, do contrário eu te os daria, não te agradas de holocausto. Então, se Deus não se agrada de sacrifício, por que tinha sacrifício? Por que ano após ano eles matavam ovelhas, bodes, touros? Simplesmente para representar o que seria o verdadeiro sacrifício, o sacrifício de Jesus. Ano após ano, eles deveriam se lembrar. A um dia haveria o Cordeiro de Deus, o inocente, morrendo por eles. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Abre aí Isaías 66. Nós temos essas características do homem para o qual Deus olha, também aqui expressas. Então Deus se agrada do espírito quebrantado, do coração compungido, do coração contrito. Versículo 2, Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Naquele momento em que Natã visita Davi se aflige. Eu pequei. Naquele momento, Davi é abatido. E naquele momento, Davi, convencido do seu pecado, treme da palavra de Deus. Davi assim não agiu quando pecou. Como nós já dissemos, Natã diz, Davi desprezou o Senhor quando estava pecando com Betseba. Mas agora, Davi recebendo a Natã, o recebe como enviado do Senhor. Recebe a advertência de Natã, a repreensão de Natã como palavra de Deus. Davi se encaixa então aqui nesse homem aflito, abatido, de espírito e que treme da palavra do Senhor e que respeita a palavra do Senhor. Então, para esse homem, Deus se volta. Para esse homem, Deus se volta. Voltando para o Salmo, versículo 18. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade,
edifica os muros de Jerusalém. E Deus fez bem a Sião após esse evento na vida de Davi. Natan diz: Davi, você não vai morrer, mas o menino vai morrer. Então o filho morreu. Mas depois disso, novamente, Davi se relaciona com Batseba e nasce uma outra criança. Nasceu Gedidias, segundo Natan. Nasceu Salomão, segundo Davi, o pacífico. Davi foi reconciliado. Houve paz entre Davi e Deus. Há paz entre o homem perdoado, purificado e Deus. E Deus fez bem a Sião. Deus deu a Sião um rei, Salomão, um rei sábio. Embora tenha se desviado na velhice, no início, Salomão manifestou um grande bem de Deus para com Israel. Deus concedeu a Sião, segundo a sua boa vontade, um grande benefício, estabelecendo Salomão. Morreu o primeiro, mas o segundo permaneceu. O segundo se tornou rei sobre o trono de Davi. O primeiro menino de Betseba morreu, mas o segundo, à semelhança de Jesus, reinará. O primeiro Adão morre, mas o segundo reinará para sempre, vive para sempre. Edifica os muros de Jerusalém. Davi trouxe vergonha, mas agora reconciliado, Jerusalém poderia ser edificada. E Jerusalém, com o filho de Davi, será edificado. O verdadeiro filho de Davi, Jesus Cristo. Versículo 19, lá do Salmo 51. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Deus não está buscando apenas o sacrifício. Deus está buscando aquele adorador. Deus está querendo alguém que sacrifica no espírito correto. Então não basta ser mero religioso, não basta você simplesmente frequentar reuniões corporalmente. Deus também está buscando o seu coração, a realidade. E aí Deus então se agrada daquilo que você faz. Deus se agrada do nosso culto. Então te agradarás do sacrifício de justiça. Sião, Jerusalém sendo beneficiadas, os sacrifícios de justiça serão agradáveis a Deus. Enquanto Jerusalém e Sião encontram-se em ruína, afastados do Senhor, o povo de Israel de costas para Deus, não interessa aquilo que Israel tem oferecido, não cai no agrado do Senhor. Mas quando Jesus Cristo trouxer toda a restauração a Sião, a Jerusalém, os sacrifícios serão agradáveis a Deus. Quando Jesus Cristo traz a restauração ao homem, o perdão dos pecados, a purificação, então agora esse culto que nós oferecemos a Deus é agradável. Deus se agrada, irmãos, do louvor que sai dos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. 19. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. A partir desse momento que Davi foi perdoado, foi purificado, os seus sacrifícios agora seriam diferentes. Davi agora contemplaria a paz. Davi agora teria em seu coração grande alegria, grande satisfação. Mas Davi não pecou, não cometeu tamanha vergonha? Cometeu, mas foi purificado. Houve compaixão da parte de Deus. Deus se compadeceu, Deus estendeu a Davi a sua benignidade e a multidão das suas misericórdias. Então, eis aí, irmãos. Tu és um homem, Senhor, pequei. Mas graças a Deus há restauração. Graças a Deus há perdão e purificação. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.